O vento soprava como uma fera solta nas pradarias, carregando poeira fina, pedaços de folhas secas e o cheiro distante de chuva. O céu, pesado e azul ferro, ameaçava desabar a qualquer instante. O cowboy apertou o poncho sobre os ombros enquanto cavalgava devagar, sentindo o frio se infiltrar por baixo das roupas como se tivesse vida própria. A noite se aproximava, e ele sabia que não era uma boa hora para estar tão longe de casa, e não naquele pedaço de território onde o silêncio dizia mais do que qualquer aviso humano. As pradarias estavam vazias, completamente vazias. Nada além da ondulação do capim amarelado e o som dos cascos do cavalo ecoando num compasso cansado. O cowboy também estava cansado de um jeito que não vinha apenas do corpo. Era o tipo de cansaço que um homem acumula ao longo de anos enfrentando a vida de frente, sem testemunhas, sem desculpas. Cada cicatriz que carregava contava uma história, e nenhuma delas tinha um final feliz. Ele se ajeitou na cela e olhou o horizonte. O rancho não devia estar muito longe agora, talvez 1 hora de cavalo. Uma fogueira, uma refeição quente e silêncio, era tudo o que desejava. Nada mais. Nada menos. Mas o velho oeste raramente entregava ao homem aquilo que ele desejava. Quando passou por um trecho de lama mais escura, o cavalo hesitou. O cowboy franziu o senho e puxou levemente as rédeas, olhando para o chão. A princípio, pensou que fossem marcas de algum pequeno animal, talvez um cão selvagem. Mas não eram. Ele desmontou devagar, fazendo o couro da sela render, e se agachou. Pegadas. Pegadas pequenas. Humanas. Eram leves, tortas, e se aprofundavam em certos pontos como se a pessoa tivesse tropeçado várias vezes. Uma criança. Seu estômago se revirou. Aquela região não era lugar para criança nenhuma caminhar sozinha, e não de noite, não naquele frio, não com uivos de lobo ecoando ao longe. O cowboy se levantou devagar, seguindo o rastro com olhos treinados pelos anos. As pegadas iam na direção de um pequeno bosque retorcido, onde a escuridão parecia ter mais dentes do que sombra. Ele respirou fundo, avaliando suas opções. A escolha mais prudente era ignorar aquilo e seguir para casa. Não era problema dele. E, no oeste, se meter no problema dos outros geralmente significava cavar a própria sepultura. Mas ele não conseguia simplesmente virar o cavalo e ir embora. Algo ali, talvez o tamanho das pegadas, ou a forma cambaleante do rastro, e apertou seu peito de modo incômodo. Ele puxou a espingarda do lado da cela, apenas por precaução, e caminhou para dentro do bosque. O vento parou ali dentro, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. As folhas suspiravam baixinho, e o cowboy ouviu um som quase imperceptível, um gemido. Um soluço? Ou apenas o vento brincando com sua cabeça cansada? O farfalhar à direita o fez virar rapidamente, e então ele a viu. Encolhida entre duas pedras, quase invisível sob uma manta suja e rasgada, estava uma menina apache. Pequena, magra, tremendo de frio. Seus pés estavam cortados, as pernas arranhadas, e os olhos, enormes, negros e brilhantes, e fixavam nele com pavor absoluto. O cowboy sentiu o coração apertar de um jeito que não sentia havia muito tempo. Ela tentou recuar quando ele se aproximou, mas não tinha forças. Apenas pressionou a manta contra o corpo, como se aquilo pudesse protegê-la de tudo. Ei, murmurou ele, consciente de que cada palavra era como lidar com pólvora. Não vou te machucar. Ela não respondeu. Apenas respirava rápido, o peito subindo e descendo como se estivesse fugindo de algo até o último fio de energia. Ele rapidamente analisou a situação. Aquelas feridas, aquelas pegadas, ela devia ter fugido de algum ataque. Bandidos, provavelmente. Grupos que saqueavam aldeias e capturavam crianças para vender. Ele já ouvirá histórias assim, histórias que preferia esquecer. Mas ali estava a consequência real viva. Tremendo. Olhando para ele com medo de tudo. O cowboy sabia que ajudar uma criança apache podia ser uma sentença de morte naquelas terras. A maioria dos homens brancos da região não era exatamente tolerante. E,
se descobrissem que ele estava escondendo uma menina indígena, bem, não seria a primeira vez que um rancho seria queimado por menos do que isso. Mas ele não era o tipo de homem que vira as costas para alguém que precisa de ajuda. Mesmo que o preço fosse alto. Mesmo que significasse reviver dores que preferia deixar enterradas. Ele guardou a espingarda nas costas, ergueu as mãos devagar e falou: "Vamos para casa. Tenho fogo e comida." A menina piscou, hesitante. Seus lábios estavam rachados, e ela tremia tanto que parecia que o próprio ar poderia quebrá-la. O cowboy a pegou nos braços com cuidado. Ela estava leve demais. Leve como alguém que já tinha perdido mais do que uma criança deveria perder. No caminho de volta ao cavalo, ela se encolheu contra o peito dele, e não por confiança, mas porque o corpo dela buscava calor, instintivamente. Quando ele a acomodou na sela e montou atrás dela, sentiu o frio piorando. A tempestade estava se aproximando mais rápido do que imaginara. Ele cutucou o cavalo e acelerou o passo, mantendo um braço firme ao redor da menina para evitar que caísse. O rancho surgiu no horizonte como um milagre tosco, e cercas quebradas, telhado torto, mas ainda de pé. Ele a levou direto para dentro, acendeu o fogo com mãos rápidas e experientes, colocou água para esquentar e começou a preparar algo simples para comer. A menina observava tudo em silêncio absoluto. Olhos atentos, postura retraída, como um animalzinho pronto para fugir a qualquer ruído mais alto. Ele notou isso. "Você está segura aqui?" e murmurou, sem esperar resposta. Enquanto esquentava a comida, deu a ela uma manta limpa, enrolou-a com cuidado e deixou que se aproximasse do fogo. Quando a primeira colher de caldo quente chegou perto, ela hesitou por alguns segundos antes de beber. As mãos tremiam tanto que o cowboy precisou segurar a tigela para ela. Depois de comer, a menina começou a relaxar um pouco. Não o suficiente para confiar, mas o suficiente para não cair de exaustão. O cowboy se sentou perto da lareira, tirou o chapéu e passou a mão pelo rosto cansado. Observava a criança de canto, refletindo sobre o que fazer no dia seguinte. Procurar sinais do ataque? Levar a menina até alguma aldeia apache? Esconder-se de caçadores? Nada era simples. Nada seria simples. Então, no meio do silêncio, a menina inclinou a cabeça. Seus lábios se abriram devagar, e ela sussurrou algo. Um nome. O nome da mãe. O cowboy levantou os olhos. Aquela criança não estava sozinha no mundo. E, agora, ele também não estava. A manhã seguinte nasceu carregada de poeira fina e um silêncio inquieto, daqueles que anunciam que algo no mundo mudou, para melhor ou para pior, ainda era impossível saber. O cowboy acordou antes do sol, como sempre fazia, mas dessa vez não por hábito. Dormira mal, a cabeça pesada com perguntas que ainda não tinham forma. A presença da menina no rancho quebrava a solidão que ele cultivava como cerca de arame farpado ao redor do coração. Quando abriu a porta do quarto improvisado onde ela dormira, a criança estava sentada, encolhida, mas desperta. Os olhos negros o acompanharam com a mesma desconfiança da noite anterior. Porém, havia algo novo ali, ela não parecia prestes a fugir. Parecia apenas alerta. Ele colocou uma tigela com mais caldo quente na mesa. "Come", disse, apontando. "Faz bem para você." Ela hesitou, mas aceitou. Não disse palavra alguma, apenas segurava a colher com cuidado, como se qualquer gesto brusco pudesse atrair perigo. O cowboy tomou um gole de café amargo e observou a troca lenta da respiração dela, de tensa para um pouco mais estável. Silêncio era comum para ele. Silêncio era confortável. Mas aquele era diferente. Esse silêncio tinha peso, tinha medo, tinha história. E ele conhecia bem esse tipo de silêncio. Quando a tigela ficou vazia, a menina encostou a cabeça no tronco da cadeira e fechou os olhos por alguns segundos. O cowboy puxou o casaco e se preparou para sair. "Vou ver algo lá fora", e avisou. "Fica perto do fogo." Ele não sabia se ela entendia todas as palavras, mas a menina assentiu devagar, com um movimento breve de queixo.
Já era um começo. Do lado de fora, o dia parecia cinzento, como se a própria luz estivesse indecisa. O cowboy caminhou até o bosque onde a encontrara. O chão apresentava rastros que ele não tivera tempo de examinar na noite anterior. Agachou-se. Pegadas de cavalo. Pelo menos 5. Talvez 6. O peso sugeria homens armados. Bandoleiros ou caçadores. O padrão do rastro era agressivo, apressado, como se estivessem perseguindo alguém ou fugindo depois de um ataque. Perto de um tronco, algo brilhou. Ele pegou o objeto e virou entre os dedos em uma ponta de flecha Apache, quebrada. Mais adiante, encontrou marcas de luta, terra revolvida, gotas escuras que poderiam ser sangue seco, e pedaços de tecido rasgado. A respiração dele ficou pesada. Já vira esse tipo de vestígio antes. Muitos anos atrás. E as lembranças vieram. O choro abafado de outra pessoa que ele não conseguiu salvar. A poeira cobrindo um corpo pequeno. A dor que o fez enterrar um pedaço da alma junto daquela cruz improvisada. Ele nunca se perdoou. Nunca. E talvez por isso aquela menina mexesse tanto com ele, e mais do que deveria, mais do que era seguro. Bateu a mão na perna, espantando os fantasmas, e voltou ao rastro. A direção das pegadas o levava para o sul, para as colinas onde bandidos às vezes se escondiam após ataques às aldeias indígenas. Ele conhecia bem o tipo, covardes que não caçavam animais, mas pessoas. Homens que viam crianças como mercadoria. A raiva latejou no peito dele. Se tinham atacado a aldeia dela. Se tinham levado outros. Se estavam atrás dela. Então eles voltariam. Ou continuariam procurando. De qualquer forma, o rancho agora estava na mira. Quando ele voltou para casa, encontrou a menina sentada à porta, esperando. O cabelo escuro caía em mechas irregulares, e ela segurava o cobertor firme ao redor dos ombros. Ele se aproximou devagar. Eu precisava ver de onde você veio. Parou diante dela. Mas não achei tudo. Só pedaços. Ela olhou para o chão, mordendo o lábio inferior. Você fugiu de homens maus? Perguntou ele, sem saber se ela entenderia. A menina ergueu os olhos, e por um instante, o cowboy viu um brilho que não combinava com a pouca idade dela, era medo misturado com algo mais profundo, mais antigo, perda. Ela assentiu, devagar. Não precisava de palavras. Ele suspirou e se virou, pronto para entrar, mas o som de cascos vindo da estrada o fez parar. Visitantes. E não eram amigos. 2 vizinhos apareceram montados em homens duros, de expressão desconfiada. Eles cumprimentaram o cowboy com um aceno seco, mas os olhos deles rondavam cada canto do rancho. Ouvimos uns rumores por aí, disse o mais velho, com voz de quem guardava veneno nos dentes. Disseram que você tá abrigando índios. O cowboy manteve o rosto impassível, mas os músculos do ombro se retesaram. Rumores são o que não falta nesse vale, e respondeu, frio. O que vocês querem realmente? O segundo homem cuspiu no chão. Queremos saber se é verdade. Porque, se for, inclinou-se na cela, problemas vão cair aqui mais rápido que chuva de verão. Os olhos deles desviaram para a porta. Para a pequena sombra que se escondia atrás do batente. Eles não a viram, mas sentiram algo. O cowboy deu um passo à frente. Não tenho nada para mostrar. E não devo nada a vocês. O silêncio entre os 3 ficou pesado. Então, finalmente, os 2 homens puxaram as rédeas e viraram os cavalos. Só toma cuidado, disse o mais velho. Quem protege índio acaba sendo tratado como um deles. E partiram, levantando poeira. O cowboy ficou olhando até sumirem no horizonte. Ele sabia o que aquilo significava: vigilância, desconfiança, perigo crescente. Quando entrou no rancho, encontrou a menina encolhida atrás da porta, claramente assustada. Ele se agachou diante dela. Ei,
Eles não vão te machucar. Fez pausa. Não enquanto eu estiver aqui. A menina abaixou a cabeça, respirando rápido. Depois, com lentidão quase cerimonial, caminhou até a terra fria do chão de terra batida. Ajoelhada, começou a arrastar o dedo na poeira. O cowboy observou, curioso. Primeiro, ela desenhou um círculo pequeno. Depois outro maior. Entre eles, ligou duas linhas tortas. Ele estreitou os olhos, tentando entender. A menina levantou a cabeça, e com a voz fraca, quase perdida, sussurrou uma única palavra, a mesma da noite anterior. O nome da mãe. Ela apontou para o círculo maior. A mãe dela não estava morta. Não estava perdida. Estava viva. E procurando por ela. O cowboy respirou fundo. As coisas acabavam de ficar ainda mais complicadas. O amanhecer surgiu pálido, meio tímido, espalhando luz cinzenta sobre o rancho. O cowboy acordou com um pressentimento ruim, aquele tipo de sensação que os homens do oeste aprendem a respeitar mais do que mapas ou bússolas. Levantou-se devagar, puxou as botas e abriu a porta do quarto onde a menina deveria estar. A cama improvisada estava vazia. O cobertor jogado no chão. A porta dos fundos aberta. Droga, murmurou, já pegando o chapéu. Lá fora, o frio da manhã corta como lâmina. Pequenas pegadas, tão leves quanto as da noite em que a encontrara, seguiam em direção ao bosque. A menina fugira em silêncio absoluto. Mas não estava fugindo dele. Estava fugindo para algo. Ou alguém. Ele montou no cavalo e seguiu o rastro, o corpo tenso, a mente trabalhando em silêncio. A criança podia se perder, ser capturada, ou pior. E ele não conseguiria conviver com mais um fracasso daqueles. O bosque se abriu após alguns minutos, e o cowboy a encontrou adiante, caminhando rápido demais para pernas tão pequenas. O coração dele apertou ao ver quão determinada ela estava, e mesmo tremendo de frio, mesmo ferida, mesmo sem rumo certo. Ei! Chamou ele, não alto o suficiente para assustá-la, mas firme para atraí-la. A menina parou, mas não se virou. Apenas respirou fundo, como se fosse decidir se devia confiar nele ou seguir sozinha até cair no chão. O cowboy desmontou. Você quer voltar para sua mãe, disse, aproximando-se devagar. Eu entendo. Mas não dá para ir assim. Não sozinha. Os ombros dela se moveram levemente, quase um sinal de rendição. Finalmente, ela virou o rosto, e os olhos dela encontraram os dele. Eram olhos que diziam tudo sem falar nada. Ela precisava dele. E ele sabia disso. Vamos juntos, completou ele. Eu vou te levar até ela. Um sopro de vento passou entre os dois, levando folhas secas e poeira. A menina assentiu devagar. Não com confiança plena, mas com a esperança de quem não tem mais nada além daquilo. A jornada começou logo após o sol nascer. O cowboy ajeitou a menina na sela à frente dele, enrolada em um cobertor, e seguiram para o sul, para as colinas onde os rastros de cavalo apontavam na manhã anterior. Ele sabia que estava fazendo uma escolha perigosa. Uma escolha que podia custar seu rancho, sua vida e, talvez, até a chance de viver em paz. Mas o velho oeste nunca respeitou os homens que escolhem o caminho fácil. E, no fundo, ele já tinha decidido muito antes de falar. A menina, apesar do medo, observava tudo com olhos atentos. Às vezes apontava para marcas no chão, para montinhos de pedras, para sinais que só alguém criado entre apaches reconheceria. Ela era pequena demais para saber como sobreviver ali fora, mas sabia identificar pistas que homem adulto algum conseguiria perceber. Em certo ponto, quando o sol começou a esquentar, ela puxou a camisa dele para chamar atenção e apontou para uma pegada muito leve na lama seca. Ele desceu e analisou. Era pegada de mulher. Leve. Rápida. Determinada. E recente. Parece que a gente não é o único procurando, e murmurou para si mesmo. A menina sorriu pela primeira vez, em um sorriso rápido,
tímido, mas real. O cowboy sentiu algo estranho no peito. Um calor que não sentia havia anos. Durante a jornada, alguns momentos de leveza escaparam pelo caminho. Em um trecho de riacho, quando ele escorregou na margem e quase caiu de costas na água gelada, a menina soltou um riso baixinho que ele fingiu não ouvir. Nem dá para acreditar, disse ele, espremendo a água da barra da calça, que eu já fui mais respeitado que um padre num domingo. Agora tô aqui sendo motivo de piada de gente de 1 metro de altura. A menina tampou a boca, tentando segurar a risada. Ele balançou a cabeça, mas um canto da boca se ergueu. Humor seco do oeste. A única coisa que não morria naquela terra. Ao cair da tarde, encontraram um pequeno acampamento de caçadores nômades, e não caçadores de pessoas, mas homens solitários que viviam de peles e trocas. Um deles, velho como o deserto, levantou o olhar e reconheceu o cowboy. Pensei que você tinha morrido nessas bandas, disse o homem, cuspindo tabaco. Ou tinha desistido de vagar por aí. Por enquanto não, respondeu o cowboy. Mas dizem que minha teimosia ainda vai cavar meu túmulo. O velho riu, mostrando os dentes amarelos. Quem é a menina? Tô procurando a mãe dela. O velho estreitou os olhos. É Apache, não é? O cowboy não respondeu, mas o silêncio falou por ele. O velho coçou a barba e cuspiu de novo. Ouvi umas histórias, começou ele. Uns homens falando de uma mulher Apache que andou perguntando por uma criança. Uma viúva. Forte como um touro e bonita como o pecado. A menina levantou o rosto, os olhos arregalados, respirando rápido. Dizem que ela passou por aqui ontem. O velho apontou para o sul, para uma linha de montanhas. Não parou para conversar. Só pediu água e seguiu. Parecia ter fogo nos olhos. Uma mãe desesperada. O tipo de pessoa que ninguém quer atrapalhar. O cowboy sentiu a menina agarrar sua manga, como se confirmasse sem palavras o que já sabia desde o início. A mãe dela estava viva. E estava procurando. O velho baixou a voz. Mas cuidado, amigo. Se ela tá sendo perseguida pelos mesmos homens que atacaram a aldeia, vocês estão cavalgando direto para a boca do lobo. O cowboy agradeceu, subiu no cavalo e partiu. O céu já ficava laranja atrás deles, e a noite prometia ser difícil. Mas, pela primeira vez desde que encontrara a menina, o cowboy sentiu que estavam seguindo o caminho certo. Um caminho perigoso, sim. Um caminho que podia acabar em sangue, sem dúvida. Mas também um caminho que unia mãe e filha. E, estranhamente, o prendia a elas de um jeito que ele não sabia explicar. Enquanto cavalgavam, o cowboy olhou para o horizonte. Um arrepio percorreu suas costas. A sensação não era de medo. Era outra coisa. O destino estava chamando. E ele, por teimosia ou coragem, tinha decidido atender. Fez o que ele conhecia bem. O cavalo ergueu as orelhas. O cowboy sentiu antes mesmo de ver. Não era o tipo de silêncio natural do deserto. Era o tipo que surge quando alguém está segurando o próprio fôlego. Ele parou. Tem alguém aí, e murmurou, mais para si mesmo do que para a menina. A poeira atrás de uma das pedras maiores se moveu. Não que ele tivesse visto um movimento claro, era mais um instinto, uma intuição amarga, treinada por anos vivendo no limite entre vida e morte. Seus dedos escorregaram para o cabo do revólver. E então ela apareceu. A mulher surgiu de trás da pedra como se tivesse sido esculpida junto dela e silenciosa, estável, feroz. Usava roupas de couro curtido, com detalhes de contas e penas, e segurava um arco alto, já tensionado. A flecha, apontada diretamente para o peito do cowboy, tremia levemente e não por falta de firmeza, mas por pura intensidade. Os olhos dela o cortaram. Eram escuros, profundos, e carregavam algo que ele reconheceu na hora em dor antiga. Não era medo. Não era raiva. Era o peso de alguém que já perdeu mais do que deveria.
A menina acordou no exato instante em que a flecha se alinhou ao coração dele. Ei, calma, o cowboy tentou manter a voz baixa, mas sua mão continuou no revólver. A mulher avançou um passo, silenciosa como um felino do deserto. Mais perto, ele viu que seu rosto era marcado por uma mistura rara, traços firmes, altivos, e ao mesmo tempo uma delicadeza que escapava por entre as cicatrizes de vento e sol. Seus cabelos negros caíam soltos, trançados com pequenos adornos Apache. A respiração dela era profunda, tensa, mas controlada, como alguém que está acostumada a nunca demonstrar fragilidade. A menina, ainda meio sonolenta, olhou para ela. E então tudo mudou. A criança soltou um pequeno som, quase um soluço de esperança, e se lançou para fora dos braços do cowboy. Ei! Ele exclamou, a mão indo para frente como se pudesse segurá-la. Mas era tarde. A menina correu de forma trôpega, tropeçando na própria pressa, até chegar aos pés da mulher. A viúva deixou a flecha baixar por um segundo, em apenas um, e caiu de joelhos, agarrando a filha como se tivesse medo de que ela sumisse se respirasse forte demais. Um gemido escapou da garganta da mulher, uma mistura de alívio, incredulidade e dor represada por dias. O cowboy sentiu o peito afrouxar. Era como assistir um milagre bruto, real, que carregava as cicatrizes da terra. Mas o alívio não durou. Assim que a mãe se certificou de que a menina estava realmente viva, cheirando o cabelo dela, tocando seu rosto, seu peito, suas mãos, e ela se levantou devagar. O arco voltou a apontar para ele. A menina, porém, segurou a mão da mãe e balançou a cabeça, os olhos fixos no cowboy. Eu encontrei ela quase morta, e disse ele, a voz rouca. Ela precisava de ajuda. Só isso. A viúva apertou os lábios. O arco ainda estava tensionado. Você tocou nela. Levou ela com você, disse a mulher num inglês carregado, a voz baixa, rouca, com o sotaque forte da nação Apache. Por quê? A pergunta atingiu o cowboy de um jeito estranho. Por quê? Por quê? Ele respirou fundo. Porque ele já tinha segurado alguém pequeno nos braços antes. Porque já tinha falhado antes. Porque jurou para si mesmo que nunca mais enterraria uma criança. Mas nada disso ele conseguiu dizer. Então falou a única coisa que coube no peito. Porque eu não podia deixar ela morrer. A mulher observou longamente, e nesse instante, o mundo pareceu reduzir-se apenas aos olhos dela, duas lâminas escuras decidindo se ele viveria ou morreria. A menina puxou a mão da mãe de novo e disse algo em Apache, com a voz suave e insistente. A viúva piscou devagar. O arco finalmente afrouxou. Ela baixou a arma, mas guardou-a sem tirar os olhos do cowboy. Ela não confiava nele. Mas não ia matá-lo. Ainda. O que você vai fazer agora? Perguntou ele. A mulher olhou ao redor, avaliando o vale, os rastros, o vento, o céu. Cada gesto dela tinha precisão. Era como observar um predador inteligente. Homens maus seguem meus passos. Querem minha filha. Querem outras coisas. A voz dela falhou ligeiramente na última palavra. Não posso ficar. O cowboy assentiu. Ele já imaginava algo assim. A trilha para leste não é segura, e disse ele. Passamos por 3 sinais de conflito ontem. Há rastros de cavalo demais para ser coincidência. Ela estreitou os olhos. O cowboy sentiu que, de alguma forma, ela já sabia disso, mas ouvir dele parecia mexer com algo dentro dela. Cautela talvez. Ou dúvida. Tem um lugar, e ele continuou. Abandonado. Um entreposto velho. Não é muito, mas dá abrigo. Se quiserem, podemos ir para lá até pensarmos no próximo passo. A mulher endireitou o corpo. A menina encostou o rosto na mão dela e sussurrou algo. Ela respirou fundo, encarando o cowboy com uma expressão entre gratidão e ameaça. Se você tentar machucar minha filha, ela disse lentamente, eu vou fazer você desaparecer como poeira ao vento.
O cowboy ergueu as mãos num gesto de paz. Justo. A menina puxou o braço da mãe, apontando para o cavalo, depois para o cowboy. Ela queria seguir. Confiava nele, e talvez por gratidão inocente, talvez por algo mais simples. Às vezes crianças enxergam verdade nos espaços onde adultos só veem perigo. A viúva hesitou. A decisão pesava sobre seu corpo inteiro. Então ela assentiu com um gesto curto, firme. Vamos, juntos, disse ela, as palavras um pouco forçadas. Só até a lua cheia. Depois disso, seguimos nosso caminho. O cowboy tentou esconder o alívio. Não conseguiu totalmente. Eles começaram a caminhar. A viúva mantinha a filha perto, mas aos poucos, muito aos poucos, permitiu que a menina andasse ao lado do cowboy, e sem tocá-lo, sem se aproximar demais, mas já não o olhando como um inimigo. A tensão ainda era palpável, mas algo novo também estava ali, um fio fino de entendimento. No caminho, o cowboy observou a mulher. A forma como ela avaliava cada som. Cada sombra. Cada sinal na terra. Havia força nela, e não a força bruta dos homens que ele enfrentará na fronteira, mas uma força silenciosa, tecida com resiliência e sacrifício. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera. E enquanto caminhavam, lado a lado, sem trocar mais palavras, o cowboy sentiu algo que não esperava sentir naquele dia, que aquela história, que começara com sangue e poeira, estava apenas começando a se desenrolar. E que aquela mulher, aquela viúva Apache, mudaria tudo. A trilha pelas montanhas era estreita, sinuosa e tomada por sombras longas que se arrastavam como braços tentando agarrá-los. O vento soprava frio, trazendo consigo o cheiro de neve distante e terra revirada. A cada passo, o cowboy sentia o mesmo aperto no peito e aquela sensação de que estavam sendo observados. Caçados. A menina dormia no cavalo, apoiada na sela, enquanto a viúva Apache caminhava ao lado, sempre alerta. O cowboy seguia um pouco atrás deles, cuidando da retaguarda. A formação não era por acaso, ela conhecia o terreno como uma loba, ele sabia como se defender de ataques inesperados. Cada um carregava suas cicatrizes, seus medos e suas razões para continuar. E, pela primeira vez, ele sentia que não estava sozinho. Sinais na trilha. No meio da tarde, a viúva ergueu a mão, pedindo silêncio absoluto. O cowboy parou. O cavalo prendeu a respiração. A menina, sentindo a mudança no ar, acordou e ficou imóvel. A mulher se abaixou e passou os dedos pela terra macia. O cowboy se aproximou devagar, tentando entender o que ela analisava. Rastros, disse ela, sem olhar para ele. 3 cavalos. Peso leve. Movendo rápido. Caçadores? Perguntou o cowboy. Ela ergueu os olhos, sérios. Bandidos. Os mesmos. As marcações da ferradura são deles. O cowboy engoliu seco. A raiva queimou como uma brasa velha acesa de novo. Estão há quanto tempo na frente? Não na frente, corrigiu ela. Atrás. O estômago dele afundou. E então o silêncio do deserto pareceu ficar mais pesado. Como se cada rocha fosse um olho. Como se o vento carregasse sussurros de morte. Vamos, disse a viúva, colocando a menina no próprio cavalo. Precisamos encontrar um lugar alto. Dormir perto do chão hoje significa morrer. Começam a confiar. Horas depois, encontraram abrigo em um ponto elevado entre 2 colinas. A viúva examinou o local com cuidado, avaliando possíveis rotas de fuga, pontos cegos e áreas de emboscada. Os movimentos dela eram calculados, precisos. O cowboy a observou, cruzando os braços. Você sabe o que está fazendo, comentou. Ela não respondeu de imediato. Sujetos assim, os que perderam muito e não desperdiçavam palavras. Minha aldeia foi atacada à noite, disse ela enfim. Eu aprendi a nunca dormir mais fundo do que o perigo. Ele assentiu. Compreendia isso melhor do que gostaria.
A menina puxou o casaco do cowboy e apontou para o fogo apagado. Ela queria se aquecer, mas sabia, como toda criança que cresce no fio da faca, que fogo podia ser convite para inimigos. O cowboy sorriu para ela e tirou o próprio casaco, envolvendo-a. A viúva observou o gesto. Algo em seu rosto suavizou, e não muito, mas o suficiente para não parecer feita só de pedra. Obrigada, disse ela, baixinho. Foi a primeira vez que a palavra soou sincera entre eles. O perigo se aproxima. A noite caiu como uma cortina pesada. Estrelas surgiram por entre as nuvens, mas elas não traziam conforto. Havia algo rondando a escuridão. O cowboy sentiu primeiro, em aquele frio nas costas que já o salvara mais de uma vez. Ele sacou o revólver devagar. A viúva pegou o arco. A menina dormia entre eles, no centro de um minúsculo círculo de segurança feito não de pedras, mas de vigilância. Então, ouviu-se um estalo. Um galho quebrando. Leve demais para ser um animal grande. A viúva ergueu o arco num movimento fluido. A respiração deles ficou curta. Outro som. Agora vindo da esquerda. O cowboy se arrastou até o limite da elevação, olhando para baixo. A lua iluminava apenas fragmentos da trilha, mas o suficiente para ver 3 sombras se aproximando e homens montados, com rifles nas costas e lenços cobrindo o rosto. Eles acharam a gente, e murmurou o cowboy. A viúva já estava de pé, olhos estreitados. Não. Eles estão procurando. Ainda não sabem onde estamos. Ainda. Ela fez um gesto firme. Eu vou descer. Rastrear. Impedir que encontrem a trilha. Não, disse o cowboy. Você fica com a menina. Eu desço. Os olhos dela brilharam com uma mistura de irritação e surpresa. Você mal conhece ela. Mas quer arriscar tudo para proteger? O cowboy respirou fundo. Não era hora de discutir o passado. Mas ela merecia uma resposta verdadeira. Porque alguém já contou comigo e eu falhei. Não vou repetir isso. A viúva encarou mais um momento, e ali, e naquele segundo silencioso, algo mudou entre eles. Um reconhecimento doloroso. Uma ferida que ambos entendiam sem palavras. Vamos juntos, então, disse ela. Foi ele quem se surpreendeu dessa vez. Mas aceitaram. Predador e protetor. A viúva se moveu pelo terreno com a maestria de uma pantera. Nem uma pedra rolou. Nem um galho estalou. O cowboy, por sua vez, avançava cuidadoso, cobrindo setores, pronto para reagir ao menor erro. Trabalhavam como se tivessem treinado isso a vida inteira. E então os viram. Os 3 homens cavalgaram devagar, examinando cada curva, cada rastro, cada fio de grama quebrado. Um deles parou, inclinou-se no arreio e encontrou uma pegada. A do cowboy. Droga, e murmurou ele, preparando a arma. Mas antes que pudesse agir, a viúva se adiantou. Ela se aproximou tanto do inimigo que o cowboy prendeu a respiração. Com um único movimento, usou a ponta do arco para deslocar a pegada, misturando-a com outras marcas naturais. Depois, plantou novas pegadas em direções falsas. O cowboy ficou impressionado. Aquilo era habilidade de rastreadora, coisa rara. Mas o inimigo era bom. Um dos bandidos desceu do cavalo e farejou o terreno como um animal treinado. Eles têm alguém experiente, sussurrou o cowboy. E implacável, completou a viúva. Esses homens foram pagos. Não vão parar até entregarem a menina. Ela se aproximou dele, muito perto, os olhos brilhando com uma fúria silenciosa. E eu não vou deixar. O cowboy sentiu a espinha endurecer. Não era só determinação. Era promessa. O confronto silencioso. Os bandidos estavam prestes a achar o caminho da encosta quando o cowboy lançou uma pedra para longe, criando um som que ecoou pelas rochas. O grupo virou para o lado errado, seguindo o ruído.
Quando desapareceram na curva, a viúva puxou o cowboy pelo braço. Vamos. Não temos muito tempo. Eles vão voltar. Subiram de volta rápido, cada músculo tenso. A menina os esperava acordada, os olhos arregalados. A viúva correu até ela e a abraçou. O cowboy ajeitou as coisas, verificou armas, monitorou o vale abaixo. Eles não vão desistir, e disse ele. Nem nós, respondeu a viúva, com uma força que o fez encará-la mais de perto. A menina se aproximou dos dois e segurou suas mãos, uma em cada lado. Foi um gesto pequeno, mas que pesou como uma verdade. Eles não eram mais estranhos tentando sobreviver juntos. Eram algo que o deserto raramente permitia em uma família improvisada, nascida do perigo. E o inimigo, agora, não enfrentava apenas um cowboy solitário ou uma viúva apache desesperada. Enfrentava dois guerreiros unidos por algo mais forte que medo ou sangue. E por isso mesmo, a caçada estava só começando. O sol já se escondia atrás das montanhas quando o rancho surgiu no horizonte e, ou melhor, o que restava dele. O cowboy parou o cavalo bruscamente, e a viúva fez o mesmo alguns passos atrás. A menina despertou do sono leve e se agarrou ao braço da mãe. A cena diante deles era silenciosa, mas gritava destruição. Portas arrancadas. Caixas quebradas. Móveis jogados para fora. Pegadas por toda parte. Não havia fogo, mas havia algo pior, a sensação de invasão, de violação. Os homens tinham passado ali. E procuraram algo. Ou alguém. A menina estremeceu, e a viúva imediatamente a abraçou. O cowboy respirou fundo e desceu do cavalo, caminhando como alguém que já enterrou sonhos demais naquele chão. A viúva observou seu rosto com cautela, esperando fúria, desespero, revolta. Mas ele tinha apenas um olhar vazio. Calmo demais. Perigosamente calmo. A culpa da viúva. Quando ele empurrou a porta destruída e entrou na sala, a viúva o seguiu com passos hesitantes. Isso aconteceu, por nossa causa, ela disse, com a voz baixa, quase amarga. Eles vieram atrás da minha filha. Atrás de mim. E destruíram o seu lar. Ele não respondeu de imediato. Apenas continuou a examinar os danos. A mesa que ele mesmo havia construído estava virada. O velho quadro na parede, o único que sobrara de sua vida anterior, estava no chão, quebrado. Os baús tinham sido revirados. Havia pegadas frescas perto da lareira. Eles tinham descansado ali. Finalmente, o cowboy virou-se para ela. Você acha mesmo que isso é o pior que já vi? A pergunta atingiu a viúva como uma flecha. Ele caminhou em direção ao celeiro, e ela o seguiu. No caminho, a menina correu atrás, segurando a mão da mãe com força suficiente para não ser deixada para trás nem por um raio. Eu já perdi tudo antes. O celeiro não estava destruído, apenas saqueado. Ferramentas faltavam, algumas tábuas estavam quebradas, mas nada estava queimado. Ele observou tudo em silêncio. Depois se sentou em uma trave caída. Eu já perdi tudo, e disse, finalmente, com uma calma cortante. Muito antes de vocês aparecerem. A viúva permaneceu de pé, segurando a filha ao lado. Eles queimaram minha casa uma vez, e continuou ele. Outros homens. Outros bandidos. Mataram alguém que eu não consegui proteger. Sua voz falhou pela primeira vez desde que ela o conhecera. Desde então, ele prosseguiu, respirando fundo, este rancho nunca foi um lar. Foi só um lugar onde meu corpo dormia quando a alma já não tinha onde ficar. A viúva apertou a mão da filha até os dedos ficarem brancos. A menina, sentindo o peso da dor adulta, apenas encostou a cabeça na perna da mãe. Se acha que perder isso aqui me derruba, ele disse, fazendo um gesto vago ao redor, e não derruba. Já cai antes. Já levantei depois. A culpa nos olhos da viúva parecia mais pesada agora, mas havia outra coisa também, em respeito. Profundo. Silencioso. Honesto.
Defesas improvisadas. A noite caiu rápido, e eles sabiam que não podiam ficar expostos. Os bandidos podiam voltar, especialmente se achassem que a criança estava ali. Precisamos reforçar isso, disse a viúva, já pegando uma das tábuas quebradas. Eu busco ferramentas, respondeu o cowboy. Sem dizer mais nada, começaram a trabalhar. Havia uma sincronia estranha entre os dois. Ele reforçava janelas. Ela preparava armadilhas simples ao redor do rancho. Ele cortava madeira. Ela montava estacas e fios de alerta. A menina seguia a mãe, carregando galhos pequenos, tentando ajudar. A viúva às vezes sorria para ela. Um sorriso triste, mas cheio de amor. Pouco a pouco, o rancho destruído começou a ter alguma forma de proteção. Rústico. Precário. Mas suficiente para resistir por uma noite. Quando terminaram, a lua já estava alta, iluminando o céu como uma lâmina prateada. Fogo, silêncio e verdades. Reuniram-se ao redor de uma pequena fogueira atrás do celeiro e oculta, para não chamar atenção na estrada. A menina dormia no colo da mãe, exausta. O cowboy observava as chamas, o rosto iluminado pelo fogo, mas os olhos mergulhados em algum lugar distante. Você perdeu alguém que amava, disse a viúva. Não era uma pergunta. Perdi, respondeu ele, com simplicidade. E carrega isso todos os dias. Ele assentiu devagar. Ela respirou fundo, apertando a filha. Eu também perdi, disse ela. Meu marido morreu defendendo nossa aldeia. Ele ficou no caminho das balas para que outras mulheres e crianças pudessem escapar. Eu estava em outra parte do vale. Só soube depois, quando encontrei o corpo dele no chão. A voz dela falhava de um jeito que poucas pessoas veriam. Mas ele viu. E respeitou. Eu tinha medo de morrer também, e continuou ela. Mas quando levaram minha filha, quando ela desapareceu, pela primeira vez eu senti algo mais forte do que o medo. Senti fúria. Senti que não podia morrer sem encontrá-la. O cowboy olhou para a menina dormindo. E encontrou, disse ele. A viúva pousou a mão no cabelo da filha, acariciando suavemente. Encontrei, repetiu, com um tremor de emoção. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado. Era um silêncio que falava. Falava de dois mundos diferentes. De duas vidas destroçadas. De dores que se reconheciam. Proximidade inesperada. A chama da fogueira diminuiu. O vento soprou mais frio. A viúva ergueu o rosto e encontrou os olhos do cowboy. Pela primeira vez, não houve desconfiança. Não houve muro. Só vulnerabilidade compartilhada. Você salvou minha filha, disse ela, baixinho. Não tenho palavras para isso. Eu só fiz o que qualquer homem deveria fazer. Ela sorriu em um sorriso curto, mas verdadeiro. Então há poucos homens como você. O cowboy desviou o olhar, sem saber o que fazer com o elogio. Era mais fácil enfrentar 5 bandidos do que lidar com palavras sinceras. A viúva aproximou levemente a mão dele, tocando de forma quase involuntária. Não era um gesto de romance. Era um gesto de reconhecimento. De conexão. O rancho estava destruído. Os inimigos estavam próximos. A noite prometia perigo. Mas algo nascia ali, em algo improvável, frágil, mas real. No meio da escuridão, cercados pela violência do mundo, o cowboy e a viúva encontraram algo que não esperavam. Verdades que queimam e mais iluminam. O vento mudou antes mesmo que o perigo fosse visível. A viúva percebeu primeiro, e seu corpo ficou rígido, os olhos fixos no horizonte. O cowboy sentiu logo depois, e um silêncio estranho tomou a noite, como se até os grilos tivessem sido avisados para ficarem quietos. A menina dormia dentro do celeiro reforçado, envolta em cobertores. Mas o perigo, naquele momento, já corria em direção a eles. Eles voltaram, e murmurou a viúva,
abaixando-se para pegar o arco. O cowboy apertou o cabo do rifle. Era questão de tempo. E hoje, eles vêm preparados. A noite era turva, pesada, o ar cheirava a tempestade e pólvora. O rancho, destruído parcialmente, tornará-se mais fortaleza do que lar. Estacas, toras, armadilhas improvisadas, tudo seria posto à prova. A aproximação dos lobos. Primeiro, ouviram os cavalos. Depois, viram os vultos. 6. Não, 8 homens. Subindo a colina, em formação lenta, cruel. O líder vinha à frente. Chapéu largo, casaco escuro, barba desgrenhada. Um homem com o olhar de quem vende vida alheia pelo preço de uma garrafa barata. Ei, cowboy! Gritou ele, a voz ecoando como trovão falso. Sabemos que você está aí. E sabemos que a Índia e a menina estão com você. A viúva regalou os olhos, e não de medo, mas de ódio. Ela reconhecia o homem. Era ele. O mesmo que matara seu marido. O mesmo que sequestrou sua filha. A respiração dela virou uma lâmina. O cowboy tocou o braço dela. Vamos acabar com isso hoje. A viúva assentiu. E a noite ganhou o cheiro de guerra. O ataque começa. O primeiro tiro veio do alto da colina, em um estalo seco que cortou o ar. O cowboy rolou para trás de uma tora, puxando a viúva junto. Eles tentam forçar a gente a sair. Disse ele. Então vamos enganar eles, respondeu ela, já preparando uma flecha. A viúva se esgueirou pela lateral da parede, silenciosa como uma sombra viva. Quando uma cabeça inimiga emergiu por trás de uma rocha, ela soltou a flecha com precisão mortal. O assaltante caiu sem sequer gritar. O cowboy sorriu de lado. Eu lembrava que você era boa, mas não tão boa assim. Ela não respondeu. Só preparou outra flecha. Então a chuva de balas começou. Estalos ecoavam por toda parte. Lasca de madeira voava. O rancho estremecia a cada impacto. O cowboy respirou fundo, ergueu o rifle e revidou. Cada tiro era seco, firme, calculado. O rancho virou palco de inferno, um som de pólvora, flechas silvando, cavalos empinando, homens gritando. Emboscadas, metal e fúria. A viúva se moveu entre as sombras com uma velocidade que o cowboy nunca tinha visto. Atirava flechas, depois desaparecia. Surgia atrás de uma pilha de lenha, disparava outra. Sumia no escuro como uma pantera. O cowboy segurava a retaguarda, recarregando como um homem condenado que ainda deseja viver. Cada vez que um dos bandidos avançava, ele derrubava. Mas eles eram muitos. Organizados. Treinados para caçar pessoas. Um deles conseguiu romper a linha de defesa pela direita. O cowboy viu tarde demais. Quando virou o rifle, o homem já estava a menos de 10 passos. Achei você! Gritou o bandido. Mas antes que ele apertasse o gatilho, algo brilhou na noite. Uma faca, lançada com precisão absurda. Cravou-se no peito dele. O homem caiu de joelhos, sem ar. A viúva, de olhos em fogo, apareceu atrás dele. Eu disse que não teriam minha filha, e murmurou, puxando a arma de volta. O cowboy não sabia se sentia admiração ou medo. Talvez os dois. O momento mais sombrio. O combate parecia controlado até que um erro, e um único erro, e virou o mundo de cabeça para baixo. Um estalo atrás do celeiro. Um grito abafado. E o som que congelou o sangue dos dois. Mãe! A menina. Ela estava nas mãos do líder. A viúva soltou um grito que não era humano. Era dor. Fúria. Desespero ancestral. O cowboy correu até o celeiro. A porta estava arrombada. O líder segurava a menina com o braço pressionando sua cintura, a outra mão com uma arma apontada para a cabeça dela. Baixem as armas! Rosnou ele.
Ou a pequena morre agora mesmo. A viúva tremia. O cowboy tremia também, e mais por outro motivo. Ira. Solta ela, disse o cowboy, lento, palavra por palavra. Não. O vilão riu. Ela vale mais viva do que morta. E você dois vão valer como diversão. A viúva se ajoelhou, lágrimas escorrendo. O cowboy fechou os punhos até rangerem. A menina chorava, sufocada no braço do bandido. E então? A menina fez algo inesperado. Algo pequeno e mais suficiente. Ela mordeu o braço do bandido. Com força. Com raiva. Com o desespero de quem não quer voltar ao inferno. O vilão gritou. Afrouxou o braço. Por um segundo. Um único segundo. A viúva disparou a flecha. O cowboy disparou o rifle no mesmo instante. A flecha atravessou o ombro dele. A bala atingiu sua perna. O homem caiu de joelhos, soltando a menina. A viúva correu e a puxou para os braços, cobrindo o corpo da filha com o seu. O cowboy avançou, rifle ainda quente, e ficou diante do vilão. Isso é por tudo que você fez, disse ele. O vilão sorriu, cuspindo sangue. E quem é você, para me julgar? O cowboy não respondeu. Apenas o derrubou definitivamente. O silêncio caiu sobre o rancho como chuva pesada. Acabou. Os bandidos restantes fugiram ao ver o líder morto. Não havia mais o que enfrentar. E o preço da vitória. A viúva abraçava a menina com tanta força que parecia querer fundir suas almas. A criança chorava, tremendo, mas viva. O cowboy se aproximou devagar, apoiando-se no rifle. Tinha sido atingido. Sangue escorria pela lateral do corpo, manchando a camisa. A viúva viu e correu até ele. Você está ferido. Ele tentou sorrir, mas sua respiração era curta. Nada demais. Já passei por pior. E quase caiu. Ela o segurou antes que o corpo dele tocasse o chão. A menina, ainda soluçando, o tocou no rosto. Não dorme, ela disse baixinho. Ele respirou fundo. Duro. Doloroso. Não vou. Não enquanto vocês duas estiverem aqui. A viúva olhou para ele, de verdade, pela primeira vez. Com gratidão. Com admiração. Com algo que ainda não ousava nomear. Porque naquela noite, entre pó, sangue e redenção, e não só um inimigo caiu. Algo nasceu. Algo forte. Algo que nenhum deles saberia evitar. A família improvisada sobrevivera. Mas o cowboy. O cowboy estava prestes a descobrir que sobreviver tem um preço. O sol nascia devagar, tingindo de dourado as terras vastas ao redor do rancho. A luz suave da manhã parecia esconder as cicatrizes da batalha recente, como se o próprio oeste quisesse oferecer um instante de trégua. A madeira quebrada, as marcas de tiro no celeiro, o chão remexido pelas botas e pelas patas dos cavalos ainda estavam lá, e mais, pela primeira vez em muitos anos, o cowboy não sentia que aquilo era o fim. Sentia, sim, que era um começo. A viúva Apache estava agachada próxima ao pequeno curral, consertando com paciência um dos portões. Sua filha ajudava, segurando os pregos com esforço, como se cada pequeno gesto fosse uma maneira de agradecer por ainda estar viva. O cowboy observava as duas à distância, sentado no degrau da varanda, o ombro ainda dolorido pelo ferimento da batalha. Mas a dor física era pequena diante da paz que finalmente encontrara. Nos primeiros dias após o ataque, a menina havia dormido agarrada à mãe, mas sempre lançando olhares preocupados na direção dele, como se temesse que ele desaparecesse durante a noite. A viúva, por sua vez, mantivera a postura firme, mas agora seus olhos denunciavam algo novo, um alívio, e um afeto silencioso. O cowboy levantou-se devagar, caminhando até onde elas estavam. Seus passos eram pesados, mas seu coração parecia mais leve do que em qualquer outra manhã que pudesse lembrar.
O portão vai aguentar, e ele disse, com um meio sorriso. A viúva ergueu o rosto para ele, o olhar firme como sempre, mas com a dureza suavizada. Aguentará mais do que nós, se continuarmos trabalhando desde o amanhecer, respondeu ela, com um leve toque de ironia. A menina riu baixinho, e aquele som delicado fez o cowboy sentir um calor inesperado no peito. Ele se inclinou para ajudar, mesmo que o gesto puxasse o ombro ferido. A viúva imediatamente tocou seu braço, segurando-o antes que ele se esforçasse mais do que devia. Você ainda está machucado. Descanse. O toque dela era firme, mas gentil. Ele assentiu, mais pelo conforto daquele toque do que pela dor. O trabalho da manhã terminou pouco depois, e os três se reuniram ao redor do fogo improvisado na área externa. O cheiro de carne assada e ervas selvagens se misturava ao da terra úmida. A viúva cozinhava com movimentos precisos, como quem dominava uma arte ancestral. A menina sentou-se ao lado do cowboy, mais próxima do que nunca, segurando uma das mãos dele com naturalidade. Ele olhou para a criança com surpresa suave. Está tudo bem? Perguntou. Ela apenas sorriu e encostou a cabeça no braço dele. Toá, murmurou ela, usando em Apache uma palavra simples, mas que carregava significado profundo, um pai de coração. O cowboy sentiu o ar lhe faltar. Seus olhos encontraram os da mãe, que o observava com uma mistura de gratidão e uma emoção que ela não conseguia esconder tão bem quanto antes. Ela escolhe quem confia em, disse a viúva, com voz baixa. E ela não escolhe facilmente. Ele queria responder, mas não encontrou palavras. Por anos, acreditara que o Oeste havia levado tudo dele, a família, a esperança, a capacidade de acreditar em recomeços. Mas ali, naquela manhã tranquila, percebeu que o Oeste também devolvia. Às vezes tarde demais, às vezes de forma torta, mas devolvia. Quando terminaram de comer, a menina correu até o riacho, rindo enquanto brincava com a água. O cowboy e a viúva ficaram lado a lado, observando-a. O silêncio entre eles não era tenso. Era confortável, e cheio de coisas não ditas. Você pretende partir quando o rancho estiver seguro, e ele disse, sem acusação, apenas constatando. Ela respirou fundo, olhando para o horizonte. Pretendia. E agora? A viúva demorou a responder. O mundo mudou desde que você encontrou minha filha na tempestade. Eu, também mudei. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia promessa, mas havia convite. O cowboy virou o olhar para o rancho destruído pela metade. Já vira aquela imagem outras vezes, falha, perda, ruína. Mas agora, aquilo não era sinal de fim, era o ponto de partida. Tenho espaço aqui, ele disse, com simplicidade. Talvez não muito conforto, mais espaço. A viúva sorriu de um jeito leve, raro. Então talvez fiquemos. Por um tempo. Por um tempo carregava tudo que eles ainda não tinham coragem de dizer. Quando o sol já estava no alto, a menina voltou correndo e abraçou o cowboy pela cintura. Ele se ajoelhou, suportando a dor no ombro para ficar à altura dela. Toá, repetiu ela, encostando a testa na dele. Ele fechou os olhos, absorvendo o momento como se fosse um presente que jamais esperou receber. Quando se levantou, olhou para o horizonte do oeste. As montanhas distantes, o céu aberto, o vento carregando poeira e promessa, tudo parecia diferente. Não era mais o mundo de antes. Não era mais um lugar vazio e implacável. Agora era lá. Ele respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muitos anos que algo dentro dele finalmente se acomodava. A liberdade não era apenas seguir cavalgando sem rumo. O amor não era apenas lembrança de algo perdido. E o recomeço estava ali, dentro da própria casa, na forma de uma viúva forte e uma menina que o chamava com o nome mais precioso que ele poderia ouvir. A vida ainda teria dificuldades, perigos, noites frias e caminhos incertos, mas agora ele não os enfrentaria sozinho. O silêncio do oeste não parecia mais vazio. Parecia cheio de promessa. E quando o vento soprou,
levantando um redemoinho de poeira dourada ao redor do rancho, o cowboy sentiu que, por fim, o mundo lhe devolvera aquilo que tirara tantos anos atrás. Um lar. Uma família. E a chance de começar de novo. Se você gostou dessa história do Velho Oeste, e cheia de emoção, coragem e redenção, deixe seu like, escreva um comentário, e inscreva-se no canal para acompanhar mais lendas como esta. Sua participação ajuda essas histórias a continuarem vivas no coração do Oeste. Cara com chapéu de cowboy fogo.